Olá, futuros impressores, designers, social media e o que quer que o Corel possa te dar de benefício. Obrigado por estar estudando aqui com a gente. Espero que essa aula possa te ajudar bastante, porque nós vamos focar em trabalhar com textos nessa aula. Texto, você tem duas maneiras de trabalhar no Corel. Ele em texto artístico ou em texto dentro de uma caixa de texto. Essas duas maneiras vão variar dependendo do que você quer fazer. O texto artístico você usa para pequenos grupos de texto, de repente um título, o nome de uma logo, alguma coisa pequena. E quando você está fazendo, por exemplo, uma revista, ou um banner informativo, ou de repente um post de Instagram que tem bastante texto, você vai usar uma caixa de texto. Existem também os textos que podem trabalhar em curva e junto com outros elementos. Nós vamos ver isso em outra aula. Hoje nós vamos focar no texto artístico e na caixa de texto, tá bom? Então vamos lá para o Corel? Bom, eu vou habilitar a caixa propriedades, tá? Vou pegar a ferramenta texto, que eu posso acessar com a tecla F8, e vou dar um clique para escrever. Se eu quiser já dar uma pré-formatada, eu posso vir aqui e aumentar um pouco o tamanho do texto também. Então vou colocar aqui, ó, portal ou impressora. Posso também escrever dando Enter, quebrando linha, fazendo tudo aquilo que a gente conhece bem. Uma vez que eu estou com o texto pronto aqui, ele se comporta mais ou menos parecido com o vetor, tá? Então eu posso rotacionar, fazer todas as transformações que eu quiser, mas na caixa de propriedades eu vou escolher aqui as fontes e o tamanho da fonte. Basta você clicar no elemento para selecionar, você usa aqui, ó, ferramenta seleção, e você já pode fazer aquelas formatações que você conhece, a não ser que você queira um elemento específico formatar diferente dos outros. Aí sim você seleciona como se fosse texto comum, mas se você quer que todo mundo fique com a mesma configuração, mesmo tamanho, você digita por aqui toda a transformação que você conhece. Esse texto aqui é um texto artístico. Aqui também eu posso colocar cores, tá? Então eu posso vir aqui e pintar a cor do meu texto. Posso colocar um preenchimento por trás, como se fosse um marcador. Vou ver que isso aqui é possível de ser feito. Eu vou colocar nenhum aqui, sem preenchimento. Depois a gente vai explorar em outras aulas preenchimento gradiente, vetorial e por aí vai. Deixa eu colocar nenhum, sem preenchimento. E posso colocar também um contorno. Olha lá, o contorno do objeto aqui em tamanho 10. Né? Posso colocar mais espesso um pouquinho ou sem contorno nenhum. Eu não vou focar muito nisso aqui agora, tá? Então sem preenchimento, sem contorno, colocar uma cor bem simples, vou deixar esse roxo mesmo. O que eu quero focar aqui agora é ir nas opções de parágrafo, que aí eu posso fazer os alinhamentos à direita, à esquerda ou ao centro. Essas outras partes aqui, elas são interessantes, os justificados são interessantes quando eu tenho caixas de texto. Bom, caixa de texto eu vou usar quando eu vou fazer, por exemplo, uma revista. Então eu tenho um bloco de texto aqui do lado, um bloco do outro, ou um post de Instagram que tem um pedação de texto lá e que eu preciso de repente aumentar, diminuir essa caixa. Então eu vou mostrar como é que faz o bloco agora para vocês. Diferente do texto artístico, para fazer um bloco de texto, eu vou pegar a ferramenta texto também, mas eu vou clicar e arrastar para criar esse bloco. E aí eu vou acessar aqui um gerador de texto aleatório, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui, ó, 6 parágrafos e vou pedir para ele gerar um texto aleatório aqui, só para fazer o exercício, tá? Vou selecionar tudo e copiar, mas se você já tiver, se você fizer revista, coisa assim, se já tiver um texto, você pode usar aqui. Então eu vou pegar esse texto aleatório que eu fiz e vou colar aqui dentro. Bom, a formatação aqui na caixa de propriedades vai seguir a mesma regra, tá? Conforme eu for aumentando, diminuindo, tá aqui a fonte que eu posso usar e por aí vai. Vou deixar Arial mesmo para ficar bem visível na nossa caixa. E também eu posso fazer as mesmas coisas, tá? Pegar aqui, ó, selecionar um elemento e formatar só aquele elemento lá, só ali vai ficar em negrito, tá? Normal. O que eu quero mostrar da caixa de texto de diferente dela é que quando eu aumento ou diminuo a caixa de texto, o texto se ajusta ao espaço que eu tenho ali. Então, diferente do texto artístico, se eu aumento e diminuo ele, ele aumenta e diminui também. O texto numa caixa de texto, não, ele segue o fluxo daquela caixa, tá bom? Outra coisa importante é essa alça aqui, ó, que vai revelando aquele texto que está escondido. Eu não pedi para fazer 6 parágrafos, né? Eu estou vendo só um parágrafo e meio aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho mais essa fonte para começar a ver os outros parágrafos, tamanho 2, ó. Então, por exemplo, aqui eu poderia apertar, tem uma caixinha de texto aqui, deixa eu jogar o portal mais para cima, deixa eu jogar essa caixinha mais para cima, e agora o texto que não está aparecendo, são 6 parágrafos, está aparecendo 3, né? Então eu posso clicar aqui e a caixa de texto vem para cá, ó. E aí eu clico e arrasto e crio uma nova caixa com fluxo. E aí você vê, ó, deixa eu diminuir um pouquinho para caber as duas caixas ali, pronto. Deixa eu aumentar um pouco também,
para todos os textos aparecerem certinho. Note aqui que conforme eu aumento ou diminuo a caixa, o texto vai se ajustando de um lado para o outro, tá? Isso aqui é o legal de você usar a caixa de texto. Então ele fica dentro de um fluxo que te ajuda a enxergar o conteúdo do texto todo e você pode trabalhar esse texto passando esse fluxo para outras páginas, tá? Inclusive aqui, ó, se você adiciona uma nova página aqui no Corel, você poderia pegar aquele fluxo e continuar trabalhando na página 2. No caso de fazer uma revista, a gente vai ter uma aula específica para isso, eu não vou mostrar agora, estou só mostrando o conteúdo básico de trabalhar com texto. Aqui, além das formatações que a gente viu, eu tenho os alinhamentos, então eu passo a ter o texto podendo ser justificado ou justificado total, que ninguém praticamente usa, porque ele pega a última linha e justifica, fica muito feio isso aqui, né? E ele me habilita essas outras opções aqui também, tá? Eu vou mostrar elas para você aqui agora, deixa eu dar 2 cliques. Um detalhe importante que pouca gente sabe, ó, quando você trabalha com diagramação de verdade, você não deve dar Enter para quebrar as linhas, tá? Veja aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Normalmente quando você acaba uma linha, né, você dá Enter e dá Enter de novo para vir aqui trabalhar o novo parágrafo. Então se eu fosse começar aqui de novo, ó, Enter, Enter e começaria o novo parágrafo. Tá? Isso não se faz. Por quê? Eu vou deixar justamente esse parágrafo errado e os outros estão certinhos aqui. Por quê? Porque eu tenho justamente uma configuração aqui, ó. Tenho aqui o espaço antes e depois do parágrafo. Eu gosto de trabalhar em pontos, até porque os programas da Adobe também trabalham em pontos, tá? Eu não gosto de trabalhar em percentual. Eu seleciono aqui as caixas de texto, tá? Ou eu posso selecionar assim também, mas eu prefiro, como eu vou aplicar tudo, a mesma métrica a todos, então eu vou selecionar aqui as duas caixas e vou dizer aqui que em pontos eu quero que quando acabe um parágrafo, depois dele tenha, por exemplo, lá 25 pontos de distância entre um parágrafo e outro. E aí isso ele vai me permitir que eu não use Enter. Olha aqui quando eu usei Enter, como ficou esquisito. Por quê? É como se eu tivesse 3 parágrafos. Esse parágrafo, o Enter é um parágrafo e esse é outro parágrafo. Então por isso que você não deve usar Enter ao terminar o parágrafo. Simplesmente, se eu definir aqui um espaço pós-parágrafo, eu venho aqui e dou um Enter comum e começo a escrever que o distanciamento de 25 pontos está lá. Outra coisa aqui errada também que acontece é o pessoal fazer esse espaço de primeira linha apertando barra de espaço, tá? É justamente como está aqui, ó. Se você olhar, eu tenho vários espaços, isso não se faz. Ou apertando simplesmente Tab, tá? Como é que você usa isso? Deixa eu remover todos os parágrafos que estão aqui, ok? Tudo removido. Só por curiosidade, eu não mexi aqui no espaço antes, que isso se usa em algumas situações especiais de títulos e tudo mais, então a gente raramente usa esse espaço antes do parágrafo. A gente usa sempre o espaço depois, tá? Esse item aqui, ó, recuo da primeira linha, é ele que determina justamente qual é a distância assim que eu começo um parágrafo que essa primeira linha vai ter. Então olha aqui mais uma vez, ó. Se eu vier aqui, der um Enter e começo a escrever, automaticamente ele já deu a configuração que está aqui de 10 milímetros. Outra coisa importante para quem diagrama está aqui, ó, recuo. Recuo de linha esquerda e recuo de linha direita. Vê quando eu uso isso e como ele é legal e interessante. Eu estou usando uma página aqui, ó, de 29,7, ou seja, uma 4. 29,7 de altura por 21 de largura. Então, se eu quisesse que isso aqui ocupasse metade da minha página, tá? 21 ele teria aí 10 centímetros e meio. Então é só vir aqui e configurar. Deixa eu desligar o cadeado, ó, 10,5. 105 milímetros, né? Vou colocar ele pro cantinho aqui, só para exemplificar. Esse mesmo também vai ficar com o mesmo tamanho, tá? 105, 10,5. Vou colocar alinhado aqui certinho, né? Objeto, alinhar e distribuir. Deixa eu abrir a caixinha, alinhar e distribuir em si. Vou pedir para alinhar em relação à margem da página. E aí vou colocar ele para o canto e para a base, tá? Mesma coisa com essa, ó. Se tivesse o alinhamento todo torto, ó, peço aqui alinhar a margem da página para o canto e para a base. Bom, deixa eu dar um outro exemplo, uma coisa bem legal que dá para fazer aqui. Eu vou colocar esse texto na margem, né? Vou colocar ele na largura da página aqui, ele tem 21 centímetros. Vou colocar ele no centro. Se eu quisesse ter certeza de que esse texto está centralizado, eu coloquei ele do tamanho da página, mas eu queria que tivesse uma margem aqui. Então essas margens eu posso fazer justamente por aqui, ó. Recuo de margem esquerda,
Por exemplo, vou colocar aqui 1,5 cm, e aí a minha primeira linha teria que andar pelo menos lá para 2 centímetros, ou 3, vamos colocar 3 para ficar mais legal. E aí também para a margem direita a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, ó, 15 milímetros ou 1,5 cm, e aí eu tenho certeza que a caixa tá centralizado, bonitinho, né? Quando você diagrama, é muito importante você ter as caixas de diagramação no tamanho exato que você quer, até porque quando você for para outra página, você coloca a largura certa e coloca as margens apertando lá. Então essa é uma maneira bem fácil de trabalhar com texto e você vai ter total poder. Mesmo aqui, ó, você vai continuar andando, aumentando, diminuindo, por aí vai. Essa primeira aula de texto a gente vai encerrar. Tem mais coisas para fazer com texto, eu vou mostrar isso mais para frente. Porém, você já tem grande poder no Corel. Uma informação importante antes de explicar mais coisas de texto para vocês: não instale várias fontes no seu Windows. Tenha cuidado com isso. A própria Corel tem um gerenciador de fonte. Eu prefiro usar o gerenciador de fonte do Windows, até porque eu uso outros programas de outros fabricantes, então isso pode dar algum conflito. Eu prefiro evitar. Usar o nativo do Windows é melhor, ou do Mac, se você estiver usando lá. Quando você tem muita fonte no seu computador, você instalou lá 1000 fontes, 2000 fontes, ele fica lento para processar. Quando você clicar naquela caixinha de escolher fonte, ele vai demorar muito para carregar. Então, use fontes que você gosta de usar, instale elas, e uma vez que você não vai usar mais, você desinstala. E tenha o hábito de criar uma pastinha para o seu cliente, para a arte que você está fazendo. Porque nessa pasta você salva o arquivo do Corel e você salva as fontes que você usou lá. E aí, quando você for abrir aquele arquivo de novo, você instala as fontes, mexe, terminou, desinstala as fontes, mas está lá guardado junto com o arquivo do teu cliente e você não perde. Então essa primeira etapa aí você já tem grande poder com fonte, a gente vai ver muito mais coisa ainda, você vai conhecer bastante coisa que vai te dar grande capacidade de diagramar no Corel, tá bom? Abraço a todos vocês e até a próxima.